Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do credor e dois devedores. Isso mesmo, é uma parábola que está em Lucas, no capítulo de número 7, verso 41 ao verso 43. E uma coisa importante é que a gente vai num passo a passo, tá? A gente vai aprendendo aí essa parábola em um passo a passo. Se você precisar, pega papel, pega caneta para fazer as suas devidas anotações e vamos lá, beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber aí para interpretar a parábola do credor e os seus dois devedores em libras é que nós precisamos aí ter uma ideia do sinal de parábola. Qual que é o sinal de parábola? Eu conheço três sinais de parábolas, tá? Que o pessoal utiliza aí. Tem esse primeiro aqui, ó. Letra P, a forma da mão em P, a outra forma da mão assim, e você faz esse movimento, ó. Parábola, tá? Ó, parábola. Esse movimento que a gente está fazendo aqui. Um segundo de parábola, que é utilizado assim, de comparação. Esse sinal mesmo de comparação, tá bom? Um terceiro sinal é a forma da mão é essa mesma, só que uma mão para frente, a outra para trás, e você faz esse movimento, ó. Parábola, tá? Ah, Gisele, mas qual que eu posso utilizar mais? O sinal mais utilizado para parábola é esse primeiro, tá bom? Esse primeiro que é utilizado mais para parábola. Muito bem. E aí, pessoal, qual que é a ideia? No início do capítulo, no capítulo 7, o verso de número 40 é uma introdução aí para a parte do verso 41 ao 43. Então, o que nós precisamos ver? Nós precisamos entender aí quem que está ali no diálogo. No diálogo, quem está conversando é Jesus. Jesus está ali. Jesus. Então, o sinal de Jesus, olha só, esse é o sinal de Jesus. Ó, dedo do meio na palma da mão, esse é o sinal de Jesus. Então, qual que é a ideia? Jesus está conversando com Simão. Simão, você vai soletrar o nome dele, tá? Simão. E aí, qual que é a ideia? Simão, ele era um fariseu. Então, você pode utilizar, olha, era um homem fariseu. Você faz o sinal de fariseu, tá? Letra F, faz esse sinal aqui. Esse sinal é uma referência ao sinal de religião, ó. Letra R, religião. Então, fariseu. Então, presta atenção, ó. Então, Jesus está conversando com quem? Com um homem fariseu. Ele tem um nome. Qual que é o nome dele? Simão, tá? Então, é essa a ideia aí, a princípio, do diálogo. Como que eu posso interpretar isso? Fazendo isso da forma que eu fiz, explicando Jesus, explicando o homem ali, né, que ele é fariseu, o nome dele é Simão, ou também você pode fazer, olha, tinha homem aqui, Jesus, aqui, homem, Simão, tá? E aí Jesus explicando, conversando, papeando com ele. Tudo bem? Então isso aí pode ser uma introdução à parábola, tá? Por quê? Porque aí Jesus vai dar um exemplo, contar uma história. Então, ó, é importante, pessoal, nessa ideia da sinalização de uma parábola, de um texto bíblico, ou em qualquer história bíblica, a importância de você distribuir espaço, tá? Então Jesus está aqui, ó. Imagine aqui, ó. Então Jesus está conversando com um homem, o nome dele é Simão, Jesus está explicando, conversando com ele. Ó, vou te dar um exemplo. Então Jesus fala isso, tá? Posso te dar um exemplo? Ele responde: pode sim, pode sim. Ou ok, pode sim. Muito bem. Então Jesus explica: olha, tinha dois homens. Você vai fazer assim, certo? Tinha, ou seja, esse é a questão do passado, né? Então é no sentido de que havia, ou há muito tempo, em algum tempo atrás. Então Jesus, ó. Então Jesus explicou que tinha dois homens, certo? Ó. Aí você utiliza o classificador de pessoas aqui, numeral 2, tá? Homem 2. E aí, ó, você vai explicar essa história. Então, ó, esses dois, ó, os dois homens, dinheiro precisa. Os dois, ó, dinheiro precisa. E aí, qual que é a ideia? A ideia, construindo da história, né, é que ele deve 500 denários e o outro deve 50. Mas como que é construído isso? Então você pode complementar aí, dar um contexto para a história, tá? Então, ó, presta atenção, ó.
Então eu disse, olha, esse homem, certo? Ele foi pedir dinheiro, e aí eu faço ó, uma quantia, certo? Uma quantia emprestada, depois de um tempo ele iria pagar, certo? E aí, ó, e aí quanto? Qual que é o valor? Põe, ó, 500, ó, 500, e aí você vai fazer, ó, denários, tudo bem? E aí você vai apontar, ó, esse aqui, ó, pediu dinheiro, uma quantidade, uma verba, um dinheiro aí, né? Para depois pagar. Quantos? 50 denários. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? Então é essa a ideia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco aí dessa ideia, né? Dessa ideia do texto. Por quê? Porque o texto vai mostrar aí uma diferenciação. Então vocês estão dando uma olhada. Então quando a gente for falar no texto, a parábola dos credores e dois devedores, lembrando que está em Lucas capítulo 7, certo? O verso de número 41 e 43. Olha só o que diz. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 denários e outro 50 denários. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Neste ponto aqui, nós já vemos alguns detalhes interessantes aí, né? Um dos principais detalhes que nós vemos aqui é que toda essa contextualização que fizemos, esse início, esse preparo, o preparo de Jesus conversando com Simão está no verso de número 40, tá? Mas esse preparo aí de que eles foram, pediram dinheiro, no texto não está explícito, está subentendido, tá bom? Então a gente olhando, pegando como ideia que eles foram, pediram dinheiro emprestado e depois não tinham como pagar, a gente contextualiza a história, tá? Tem pessoas que podem falar, Gesiel, mas se eu não tiver tempo? Se eu não tiver tempo, você vai fazer a história da forma que a Bíblia está dizendo. Caso você tenha um certo tempo, né, você vai conseguir aí contextualizar para ficar uma fácil compreensão para os surdos. Que eles foram, pegaram dinheiro emprestado e depois não teriam como pagar. Então esse aí é o ponto. Então agora a gente vê aí como que ficaria, né, essa questão, tá? Lembra que a gente colocou os dois homens aqui? Então a gente, só apontar. Então os dois homens, o dinheiro, você faz, o dinheiro foi... Eles estavam duros. Não tinha pagar. Lembra que a gente colocou o credor aqui, pagar não tinha. Não dava. Você pode colocar impossível. Não tinha jeito, era difícil. Percebe, pessoal, que com vários sinais a gente pode dizer aí como a situação estava complicada, tá? Então os dois, dinheiro, você pode falar que eles gastaram dinheiro, acabou, ficaram duro, difícil, pagar, não tem, complicado, e agora? Ficaram com medo, algo nesse sentido, tudo bem? E aí, aqui, né, a gente falou que os dois pediram dinheiro, certo? Aí aqui o moço falou assim, olha, não tem problema, esquece, dívida, cancela 500, cancela 50. Legal, né? Então isso você já pode construir, tá? Dois, dinheiro. Legal, né? Então essa é a ideia. E aí que ele perdoou-lhes essa dívida, tá? Tanto de 500 como de 50. Então, aí você pode até distribuir, se você tiver tempo também, for uma IBD, um grupo de célula ou um grupo pequeno, você também distribuir essa ideia do perdão. Por exemplo, você pode colocar, assim da mesma forma que eles foram pedir, você pode colocar o perdão. Então você coloca aqui,
do 500 denários, tá? Você põe 500 denários. Ele foi lá e falou, ó, dinheiro não tem, por favor, me ajuda, me perdoa, a dívida, certo? E o homem, olha, ok, 500, dívida, cancelado. E aí, depois, ok? Então você pode falar isso. E aí o credor, acabou, dívida. Então você pode explicar dessa forma, tá? Então Jesus foi e explicou essa parábola nesse formato. Depois, no final dessa aula, a gente vai explicar aí e fazer sinalizando para você ficar mais atento em tudo aquilo que a gente falou nesse passo a passo, tá? Por quê? Porque aí depois Jesus pergunta, tá? Jesus pergunta, ó, Simão, lembra de Simão? Pergunta a Simão, ó, esse, certo? Perdoou a dívida. Quem que ama mais? O credor, certo? E aí, Simão, certo? Responde, ó, 500 ama mais do que 50. Então ele vai falar, olha, aquele homem ali, ó, 500 denários ama mais do que, esse sinal, do que 50, tá? E aí, Jesus responde, muito bem, julgaste bem. Percebe? Vamos lá, pessoal, agora. Agora eu vou estar sinalizando e vocês vão construindo a história, tá? Vou relembrar aqui para vocês mais uma vez, para vocês verem aí como que é essa história, né? A construção dessa história. Vamos lá, ó. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a dívida. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Legal, né? Agora, pessoal, vamos em língua de sinais. A gente já contextualizou, já entendeu a história. Agora eu vou estar sinalizando aqui. Vocês observam bem e vocês vão vendo os detalhes, os sinais para a gente se organizar. Tudo bem? Vamos lá? E aí, pessoal? Deu para entender um pouco? Ficou um pouco confuso? Ficou mais organizado? Ficou mais fácil? Então, a ideia é essa, né? De a gente falar um pouco da parábola. Quando a gente fala em parábola, pessoal, são comparações, né? São verdades
que Jesus trazia através das suas histórias, das suas contações. Isso nos ajuda a gente ir organizando espaço para quem está falando, com quem está falando, como organizar o espaço, os classificadores de pessoas, de 2 pessoas, 3, 4 pessoas, como a gente faz isso, né, de multidão. Então a gente vai organizando aí essa situação no espaço, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E nós temos uma novidade para você que ficou até aqui. E qual é a novidade? A novidade é essa que eu vou mostrar para você. Se você não sabe, nós temos um plano de assinatura. Gesiel, como que funciona isso? Primeiro eu vou mostrar os temas que a gente já tem disponível aí nesse plano de assinatura. Olha só, por exemplo, a gente tem como sinalizar uma palavra em Libras de forma diferente, como evitar o português sinalizado, como não travar na hora de sinalizar, como melhorar em Libras, linha do tempo espacial em Libras, tradução e técnicas em Libras, estratégia de interpretação em Libras 1, o que preciso para interpretar a Bíblia em Libras, o intérprete de Libras cristão, o Salmo 23. Deixa eu respirar que tem muita coisa. Todas essas aulas, pessoal, são aulas voltadas para o contexto religioso cristão, ou seja, Libras em um passo a passo, com instruções, com estratégias, com dicas, de uma forma, o máximo de prática possível para você. Então a gente tem tema como segredos do intérprete de Libras cristão. Eu não sei o que o pastor vai falar. Já aconteceu isso? De você não saber o que o pastor vai falar? Você não tem um esboço com antecipação. E aí, o que você faz, certo? Então a gente tem aula de Libras de música, música 1, música 2, música 3, como melhorar a sinalização em Libras, expressão idiomática em Libras, né? Tudo isso voltado para o contexto religioso, tá? Como a gente pode aumentar o vocabulário, pronomes na Libras. A gente também, pessoal, tem uma aula, tem aulas exclusivas sobre classificadores. Isso mesmo, a gente tem aí aproximadamente 3 horas só falando sobre classificadores. A gente tem classificadores 1, 2 e 3. Na aula 1 a gente fala sobre personagens, pessoas, classificadores, membro superior, certo? Membros inferiores, a gente explica tudo isso também. Classificadores de animais, de objetos, como que você faz aí, Noé, explicando os animais, os pares de animais na arca. A gente explica também a questão dos animais. Se a gente for falar Davi lutando com um urso, com um leão, como você faz a questão de animais na Bíblia? Aqui tem também a questão de objetos, lança, espada, flecha. Isso você pode ver aqui nos classificadores de objeto. A gente tem advérbio de tempo, presente, passado e futuro, como fazer de uma maneira clara. Inquietações do Ministério Consurdo. Às vezes a gente tem algumas inquietações aí que no dia a dia a gente vai percebendo essas questões para ser colocado em prática. Como fazemos isso? Expressões faciais, o preparo do Ministério com surdos, o tipo de sermão que todo intérprete de Libras precisa saber, os sermões textuais, sermões que são utilizados pelo versículo, enfim, é muita coisa. Aula de Libras, de música em Libras 4, enfim, eu vou passando aqui, pessoal, porque tem muita coisa, tem muito tema, a oração do Pai Nosso, postura corporal, tudo que você precisa para interpretar um culto em Libras, como interpretar o Salmo 1, o espaço na Libras, no contexto bíblico, como perder a vergonha, olha só, parábola do juiz Inico, louvor, aula 5, qualidades para o Ministério com surdos, o número 40 na Bíblia, certo? Todas as vezes que apareceu o número 40 na Bíblia, a gente tem aqui em Libras, os principais erros do Ministério com surdos, os livros da Bíblia a gente tem todos aqui, parte 1, parte 2, Antigo e Novo Testamento. Como interpretar a leitura de um texto bíblico, né, para Libras, personagens bíblicos, como ser fluente em Libras, preparando o ministério com surdos, a parábola da luz, depois a gente já tem outras aulas atualizadas, a parábola do olho, a gente também tem perguntas e respostas sobre a Libras, enfim, pessoal, a gente tem muitas aulas. E o bom é que toda semana uma aula nova é colocada na plataforma. Isso mesmo. Então, você assina o plano de assinatura mensal, mas todo mês 4 aulas novas que você recebe todo mês. Então, é muito interessante isso, tá? E talvez você fale assim, Gisele, mas então como que eu posso fazer? Olha só, então vai passar para você aí Deixa eu arrumar aqui, porque vai passar para você... Deixa eu só dar uma organizada aqui, ó. Vai passar para você um link aqui, ó. Esse link aqui embaixo. Esse link você pode acessar o plano de assinatura. Ou
também na descrição. Vai estar na descrição desse vídeo para você estar olhando, né, e fazendo esse investimento. Gesiel, mas como que eu vou fazer? Qual que é o valor? Olha só, pessoal, o plano anual, que é esse que é o mais que a gente recomenda, né, é 12 vezes de R$ 26,22. Olha só, R$ 26,22 em 12 vezes, certo? E esse valor pode ser pago no cartão, tá bom? Ou à vista no boleto. À vista no boleto fica esse valor aqui, ó. O interessante, pessoal, é que aqui, ó, você vai ter o acesso, o plano anual, você tem um acesso ilimitado por 12 meses, você tem um acesso ilimitado por 12 meses, mais de 50 lives que a gente já tem gravada lá, e novas lives são incluídas semanalmente, como a gente comentou. Um ponto interessante, né, que a gente aceita o boleto à vista, que aí você paga esse valor aqui, ó, no boleto à vista, ou no cartão de crédito em 12 vezes, que aí você paga esse valor aqui, certo? Aí você tem 7 dias de garantia da data da compra, então a partir do momento que você comprou, você pode entrar, dar uma olhada, se você não gostar, você pode pedir o reembolso que a gente devolve sem problema nenhum, tá? E uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte, a questão para você cancelar, né, a compra, no plano anual, você só pode, né, cancelar depois de 2 meses. Então a gente tem esse 7 dias de garantia. 7 dias você pode cancelar. Em 7 dias você pode. Passou disso, só depois de 1 ano, né? Porque o plano é anual, senão não faria jus o nome. Mas uma coisa interessante é que você comprando esse plano, o desconto que você tem, olha só, é R$ 89,70 no valor à vista, certo? Comparado ao plano mensal. E uma coisa que eu acho que é uma das mais fantásticas do plano anual é que você tem acesso à nossa comunidade exclusiva de alunos no Facebook. É uma comunidade exclusiva de alunos que tem o mesmo objetivo, trabalhar na igreja com Libras, interpretar, ajudar no ministério com surdos, enfim. É uma comunidade onde todos têm um objetivo comum, é uma família, onde a gente troca informações, desabafa, pergunta sinais, o pessoal coloca vídeo, a gente põe feedback, o pessoal interpreta músicas lá, a gente dá feedback, ajuda, o pessoal coloca pregações sendo interpretadas, né? Os próprios alunos a gente coloca lá e dá um feedback. Então, o mais recomendado, né, que a gente recomenda é o plano anual. Mas, se você quiser, tem também o plano mensal, certo? O plano mensal é que você paga no mês, no cartão, certo? Ele é debitado do seu cartão ou no boleto bancário. Você imprime o boleto e paga todo mês, certo? Você vai ter todos os outros acessos que a gente comentou, mas uma coisa aí com relação ao plano mensal é que você pode cancelar a hora que você quiser. Você pode cancelar a hora que você quiser. Você paga por mês. Então você pagou uma vez por mês. Se no próximo mês você não quiser mais, você não precisa pagar, tá? É por isso que a gente acaba indicando o plano anual, por conta das vantagens, dos benefícios, o acesso à comunidade, enfim, é mais facilidade. E ainda o plano anual você tem um desconto aí de R$ 89,70 no valor à vista. E no plano mensal você não tem acesso à nossa comunidade exclusiva, tá bom? Então isso é algo importante de ser falado e de ser destacado. Esse é um ponto aí que nós precisamos falar e deixar muito claro, porque muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. Então, pessoal, aí embaixo está o link para você ter acesso à nossa comunidade exclusiva e a gente aguarda você do outro lado. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aproveitado ela da melhor maneira possível e que esse conteúdo tenha enriquecido você tanto no conhecimento como também espiritualmente. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aqui está, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está nosso Instagram, a gente responde todo mundo no direct, às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo, então a gente está à disposição. Um grande abraço, pessoal, até a próxima aula. Valeu!